Senhor presidente, demais colegas vereadores, público presente, eu gostaria de iniciar meu pronunciamento nesta noite falando um pouco a respeito da sessão legislativa passada, quando trouxe aqui uma denúncia que, ao meu ver, bastante grave, com o excesso de contratações irregulares. Irregulares porque, para se adentrar no serviço público, tem que ser concurso público. E aqui meus colegas vereadores, no embate político e de defesa do Executivo Municipal, um disse que eu era o prefeito e que também tinha contratado. Quero dizer que contrafaço um argumento. Fui sim secretário de Administração e Planejamento na gestão da ex-prefeito Iraci, e por 3 anos consecutivos nós tivemos as contas aprovadas. Em 2014 as contas não foram aprovadas, mas eu fiquei apenas até março, janeiro, fevereiro e março, saindo para ser candidato a vereador, dessa feita eleito. E quando eu digo que contrafaço um argumento, é porque se eu não tivesse sido um bom secretário, eu não teria sido eleito vereador. Então a votação de 2.485 votos, por si só, já responde aos meus colegas vereadores. Dizer também que fiquei muito preocupado com as coisas que estão andando aqui nessa Casa Legislativa e a falta, um pouco até de respeito, a falta de ética, a falta de compromisso com a verdade. Eu fui surpreendido hoje quando em visita ao Instituto de Previdência de Campo Formoso com um decreto esse número 188 de 2014, nomeia os novos membros que compõem o Conselho de Administração do Instituto de Previdência e dá outras providências. Representantes do Poder Executivo, titulares Marlos Oliveira Carvalho, Juscelio Gomes Curaçá, suplente João Barreto Neto e Gerlando Juventino. Representando o Poder Legislativo, titulares André Custódio de Souza, Volney Borges de Lima, suplente Nácio Pinto Martins e João Pedro Dias Neto. Representando os servidores ativos, Ana Cícera Gomes Lima, Leila Maria Souza Santos, Charles Brau Pereira Cardoso, suplente Cristiano Carvalho Capito da Silva, Claudiano Lopes de Souza, Pedro Batista Pereira. Representante dos servidores inativos, titular Valterice Hermógenes de Souza, suplente Maria Beatriz Gonçalves Silvestre. E diz aqui no seu artigo 2º que esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, em 5 de agosto de 2014, assinado pelo senhor Elmo Aloysio Vieira Nascimento. Meus amigos, eu fui indicado por essa Casa Legislativa para representar a Câmara de Vereadores naquele instituto, eu, no Conselho Administrativo, e meu colega Volney Borges, e simplesmente, sem um comunicado, sem um diálogo, sem uma conversa, o presidente desta casa, que não está presente, presidente, digamos assim, titular, fez uma nova indicação, retirando meu nome, e eu sinto, porque sempre prezei por aquele Conselho Administrativo do Instituto de Previdência, tive a oportunidade em 2009, 10 e 11 ser o presidente do Conselho, muitas conquistas nós alcançamos, herdamos da gestão desastrosa do ex-prefeito Chiquinho um débito de mais de 9 milhões de reais, e quando entramos em 2009, existiam apenas 8 milhões na conta, saí, tinha mais de 32 milhões, a gente trabalhou com respeito, com seriedade, com zelo, e muito me surpreende, até porque esse decreto chegou dia 5 de agosto, foi feito, possivelmente com data retroativa, porque na última reunião que eu estive presente, foi passado para o Conselho o débito atual já dessa gestão, e eu sugeri, juntamente com os demais colegas, assim como o sindicato também tem nos procurado, assim como os servidores nos falam na rua, tem nos procurado, para que a gente tome providências com referência a se descontar do servidor e não repassar para o Instituto de Previdência. E aqui está em minhas mãos o débito atual do prefeito interino Elmo. Em maio, a patronal deve R$ 68.413,30. Em junho, R$ 143.884,34. Em julho,
644.676,72, que dá um total de R$ 856.974,36. Essa é a parte patronal. A parte de segurados, que aqui desconta do servidor, que tem que ser automaticamente encaminhada para o Fundo de Previdência, e não foi. Em junho, R$ 12.528,63. Em julho, R$ 337.361,30, que dá um total hoje do débito de R$ 1.206.864,29. Basta dizer também que o mês de agosto tem-se até o dia 28 de setembro para pagar essa dívida. Mas hoje são 2 de setembro, já chegou as planilhas no IPCF, constatada hoje que tem presente, porque não sou mais indicado pela Câmara como membro do Conselho Administrativo, mas sou cidadão caformosense, sou vereador deste município e fui eleito justamente para também fiscalizar o executivo municipal. Dá um total de R$ 942.970,91. Então, somando-se o débito vencido com o débito a vencer, nós temos R$ 2.149.835,20. Sem falar, meus amigos, que o débito, o prefeito já na sua gestão, já incluiu no parcelamento que nós aprovamos nessa casa, R$ 577.344,30 da parcela de dezembro e R$ 513.215,29 do 13º. Já entrou no parcelamento R$ 1.090,90 e se deve hoje R$ 2.149.000. Não é me tirando do Instituto de Previdência, do Conselho, que eu não vou calar minha voz, vou continuar defendendo principalmente os servidores públicos municipais.